É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Gostaria de agradecer à Federação Espírita do Estado do Paraná, em nome de Adriano Grecas, que me fez o convite, à casa de me receber. E eu vou tentar não prolongar muito essa manhã, porque manhã de domingo, vou tentar pegar leve com todo mundo. A gente vai falar hoje sobre o livro de Jonas, o profeta. Uma parte do livro de Jonas, porque é um livro não muito grande, mas muito profundo. Nós falaremos do livro de Jonas à luz da doutrina espírita. E daí já saem alguns questionamentos. Só um minutinho. Alguns questionamentos. O primeiro, porque se falar de um profeta dentro de uma casa espírita, o que é o Velho Testamento? O livro de Jonas é um dos livros do Velho Testamento. E muitas vezes, quando nós falamos Velho Testamento, já dá um nó na cabeça dos espíritas. A gente às vezes não sabe nem identificar o que é Velho Testamento, quais são os livros. O Velho Testamento, em primeiro lugar, é um conjunto de 39 livros que se iniciam com o primeiro livro de Moisés, que nós chamamos em hebraico de Torá, o Pentateuco de Moisés, livro de Gênesis, e nós falamos em hebraico Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, Pentateuco de Moisés, Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos. E por que falar de um profeta? Então essa pergunta eu vou deixar com que Kardec e Emmanuel nos respondam. Kardec escreve na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros. Em geral, por si só são inteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que se faculte que lhes aprenda, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde, ainda melhor reconhecerão. Kardec nos explica que os textos bíblicos, eles são, em grande parte, inteligíveis, por falta da chave. A doutrina dos Espíritos que nos traz luz. Luz para a compreensão, para que nossas consciências, para que o nosso intelecto possa administrar essas passagens simbólicas repletas de simbolismos inteligíveis. Mas a doutrina espírita, quando nós nos debruçamos seriamente, esses textos passam a tomar forma. Mas por que estudar esses textos? Nós compreendemos que muitos dos textos do Velho Testamento e dos textos bíblicos tiveram compreensões infantis durante mais de 2000 anos. E nós trazemos essas compreensões dentro do nosso psiquismo. Estamos a construir um mundo de regeneração, mas partindo de uma premissa básica da psicologia, que não se pode construir um novo amanhã se nós não estivermos em paz com o nosso passado. Nós compreendemos que é chegado o momento, como nos diz Kardec, que no futuro todos nós compreenderemos os textos bíblicos à luz da doutrina espírita. É chegado o momento de ressignificar o passado. Os textos bíblicos, os textos do Antigo Testamento, para que nós possamos caminhar na mentalidade, na formação de uma mentalidade cristã da nova era, como nos diz Emmanuel, onde nós não seremos apenas conhecedores das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, mas onde teremos um entendimento mais profundo, um entendimento filosófico, compreendendo que a primeira, a segunda e a terceira revelação, elas são uma corrente contínua e evolutiva de pensamentos para a humanidade. E Kardec nos escreve na Revista Espírita de 1868, Ensaios sobre a Psicologia dos Hebreus Antigos, onde ele nos recomenda um livro não muito grande, apenas um corpúsculo na literatura, um livro curto, pequeno, de Henry Stake, onde ele nos diz
que esses entendimentos serviriam no futuro para aprofundar, para a luz aos textos bíblicos. Esse é o motivo que nós falamos dos profetas, hoje especificamente do profeta Jonas. Eu costumo, quando faço palestras sobre o Velho Testamento, destruir ilusões infantis. Então, quem acreditava que Jonas foi engolido por uma baleia, eu peço desculpas. Mas vamos ter que se ressignificar essa passagem. Emmanuel, na pergunta 276 do livro O Consolador, é questionado: a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Os profetas eram inspirados pelo Cristo? Esse livro que nós vamos tentar ressignificar uma parte, compreender um pouco mais de uma parte. Esse profeta foi inspirado pelo Cristo? Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e as predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor Jesus. Ele poderia conhecer bastante os corações e as fraquezas necessárias dos seus rebeldes tutelados e sondar com precisão as estradas do futuro sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. As estradas do futuro, não parte do futuro. Porque senão ele poderia dizer, uma parte do futuro vocês vão precisar. Mas eles foram inspirados para que pudessem nos trazer conhecimento sobre as estradas do futuro. De todo o futuro. Esses ensinamentos são eternos. São parte do Evangelho de Deus, onde Jesus é o maior de seus representantes no planeta Terra. O Evangelho é de Deus. E o próprio Cristo enviou os seus profetas. Devemos considerar como profetas somente aqueles que se referem às páginas do Velho Testamento? E Emmanuel nos diz que não. Que nós temos Sócrates, Confúcio e tantos outros que igualmente foram profetas. Mas os profetas do Velho Testamento, eles possuem um objetivo específico. Qual é esse objetivo? As tribos de Israel foram chamadas a trabalhar particularmente pelo progresso religioso do mundo. Para os profetas do povo judeu, uma missão específica relacionada à religiosidade do mundo. Os profetas hebraicos representavam o papel de sacerdotes dos crentes da lei? Eles eram representantes do templo? E Emmanuel vem nos dizer que não, que eles estavam afastados de suas funções políticas, que os profetas andavam por entre o povo, eram alguns escravos e traziam seus mussarim, seus diálogos, suas pregações, inspiradas pelo Cristo. Então, nós compreendemos um pouco mais por que falar dos profetas, o que nos diz Kardec, o que nos diz Emmanuel, o embasamento pelo qual nós trataremos toda a decorrência dessa história. Os profetas andavam no templo de Israel, no tempo do primeiro templo que foi construído pelo rei Salomão e seria destruído no ano 70, seria destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, quando faria a peregrinação como escravos de Nabucodonosor até a Babilônia antiga. Daí então, nesses tempos, andavam os profetas. Dentre eles, existia um profeta, Amitai, mas seu filho, Yoná ben Amitai, Jonas, filho de Amitai. Amitai, o pai de Jonas, também era um profeta. E então, certo dia, começa o livro do profeta Jonas, em hebraico,
com a seguinte frase: Vayehi davar Adonai el Yonah ben Amittai lemor, kum lech el Ninev ha'ira gdolá, ukara alav, ki alta ra'atam lefanai. Nos diz o versículo: levante-se e vá, Jonas. Vá até a cidade de Nineve, a grande cidade de Nineve, e faça uma profecia para todo o povo de Nineve, que eles se arrependam de seus pecados e que, se arrependendo, eles retornem a Deus. Jonas, quando recebe essa profecia, se entristece. Ele se entristece, pois deveria ele andar a uma cidade de não-judeus. Como ele, amando o seu povo, poderia ir aos não-judeus fazer uma profecia. Sabia ele que quando ele fizesse a profecia, o povo aceitaria, ouviria, se arrependeria, retornariam aos caminhos de Deus, na cidade de Nineve. E o que seria do povo judeu que ele tanto amava? Que receberam centenas de profetas. Os profetas, assim como os espíritos, se esbarravam por entre o povo judeu todos os dias. O que seria do seu povo? Ele estaria criando uma acusação contra o povo judeu. E então, Jonas decide fugir. Jonas, ele se entristece e foge. Ele decide então que iria até a cidade de Jope, Iafo. Nós conhecemos a cidade aonde diz-nos o livro Paulo Estevão que saía pela porta de Jerusalém para visitar na estrada de Jope Abigail, a sua amada. Ele vai até o porto de Jope, onde alguns de nós que aqui estamos, juntos estivemos na cidade de Jope o ano passado, no porto de Jope, de onde partiu o profeta Jonas. Quando ele chega naquele porto, ele então se depara com o movimento dos comerciantes, dos pescadores, das pessoas que chegavam e saíam de Israel. Não era o maior porto. O maior porto de Israel era o porto de Cesareia, mas um porto movimentado igualmente. Ele então decide procurar uma embarcação que partisse para a cidade de Tarshish. E então, encontrando a embarcação que não estava completa com seus viajantes, Jonas pergunta quantas pessoas faltam para completar aquele barco. E ele fala um número, X, 20 pessoas. E ele fala, então eu quero comprar os 20 lugares, para que nós partamos hoje para Tarshish. Ele compra os 20 lugares do navio. E eles então partem numa tarde de brisa calma e suave no mar Mediterrâneo. Quando eles partem, sob aquela calmaria, um capitão experiente no barco, com apenas alguns passageiros. Eles então, quando em meio ao mar, iniciam uma tempestade. Mas não era uma tempestade comum. Aquele capitão que era tão experiente estava amedrontado e ele diz a todos: subam até o deck do navio. Subam até o deck do navio e façam vocês as suas preces. Façam suas orações. Jonas era o único judeu do barco. Ele era o único que tinha a crença no Deus Criador dos céus e da terra. No Deus único. Todos os outros adoravam os seus ídolos. E então, naquela tarde, em meio à tempestade, Jonas observa todos adorando os seus ídolos e desce para uma das acomodações, onde ele adormece. As pessoas rezando, percebendo que o peso da embarcação era grande e ela podia naufragar. Eles então decidem jogar todos os seus pertences, iniciam jogando alguns animais, parte dos pertences mais pesados, assim ficaria mais leve para enfrentar as ondas. E eles começam a procurar por todo o navio tudo que pudessem jogar. Encontram Yonah ben Amittai dormindo. Jonas estava adormecido. Acordam Jonas, levam ele até o deck, ao convés do navio e falam: você está dormindo? Todos aqui rezando, jogando todos esses pertences, os nossos pertences ao mar, e você
dormindo. Jonas olha para o horizonte e vê outras embarcações. Mas aquelas embarcações todas navegavam em um mar tranquilo, em um mar sem tempestade. Havia sol, havia calmaria. Todos olham aquelas embarcações e pensam, mas como será? Alguém nesse barco deve ter feito algo a Deus para que Deus esteja enfurecido e só nós estejamos merecendo essa tempestade. E eles decidem então averiguar quem será. E eles pegam um chapéu, colocam dentro do chapéu os nomes dos passageiros do barco e decidem tirar o nome. Primeiro nome, Yoná ben Amittai, Jonas. Pode ser um equívoco, uma coincidência. Não vamos correr o risco de sermos injustos. Decidem tirar mais uma vez. Yoná ben Amittai. 3 vezes. Yoná ben Amittai. Yoná ben Amittai. E por todas as vezes, Jonas, filho de Amittai. E eles então questionam. Eles se perguntam, mas o que você pode ter feito para deixar Deus tão furioso? E ele diz, eu sirvo ao Deus de Israel. E eu estou fugindo do Deus de Israel. E eles, mas do Criador de todo o mundo, eles dizem, como pode você fugir? Rei Davi, o salmista, já havia dito, como posso eu fugir do Criador dos céus e da terra, de todo o universo? Deus se encontra em todos os lugares. Yoná sabia. Jonas queria fugir a uma terra onde não houvessem profecias. Ele sabia que não poderia fugir de Deus. E eles decidem que o melhor seria jogar Jonas ao mar. Mas eles se lembravam de todos aqueles que haviam agredido o povo judeu. E eles têm medo do Deus de Israel. Eles então decidem segurar as mãos de Jonas e colocá-lo lentamente ao mar. E quando seus pés adentram, cessa a tempestade. E eles trazem Jonas de volta e a tempestade volta. E eles colocam os pés. Cessa mais uma vez. E assim eles fazem por 3 vezes. Jonas, por si só, decide jogar-se ao mar. E eles então, que permaneceram no navio, olham o dia ensolarado, sem a tempestade. Decidem então sacrificar animais para o Deus de Israel. E retornam com sua embarcação até Jerusalém. E lá eles iriam ao templo de Jerusalém. Jonas, sozinho em meio ao oceano, ele então Ele então, questionando o seu destino, vem um animal, um peixe, talvez uma baleia. Um animal criado desde os tempos em que o nosso mundo foi criado. Engole Jonas. Jonas sente calor e conforto na barriga do peixe, da baleia. Ele então resolve caminhar pela barriga da baleia, vai até a cabeça, olha por entre os olhos de vidro, enxerga todo o fundo do oceano. Quando então a baleia lhe diz, existe um animal no mar que todos os dias um dos grandes peixes é dado para alimentar ele, o Leviatã. Hoje é o meu dia. Deus escolheu a mim para ser o alimento. E você, na minha barriga, por consequência, seria também o alimento do Leviatã. Ele diz então, me leve até o Leviatã. E eles vão até a profundeza aonde se encontrava o Leviatã. Chegando nesse local, ele questiona. Ele diz, quem é que se encontra aí? O Leviatã questiona. E Jonas disse, Yoná ben Amittai, eu sou Yoná ben Amittai. Eu venho aqui porque o Messias virá.
E ele fará um banquete para todos os justos, e sua cabeça será servida nesse banquete. Eu vim até aqui para saber aonde é que você se esconde. Qual é o seu endereço? Ele então não devora a baleia, o peixe, e Jonas é cuspido na praia, em terra firme, para continuar a sua missão. Essa é a primeira parte do livro de Jonas. Nós só falaremos desse trecho. É pequenininho. Então, o que podemos entender? Não muito. Na verdade, podemos. Mas parece uma história para crianças. Então, a primeira parte, quando Deus ou os espíritos superiores dizem a Ioná Ben Amittai, levante-se e vá. É o que Deus ou os espíritos superiores ou a nossa própria consciência nos diz todas as manhãs. Levante e vá para o cumprimento do seu dever. Cada um de nós possuímos deveres diferentes, mediante nossas famílias, nossos trabalhos, nossa sociedade, onde quer que estejamos. Mas o dever, ele é íntimo e cada um de nós, apenas a nossa consciência, possui a capacidade de compreender, de pesquisar, de sondar quais são os desígnios, os deveres individuais. Eu adoro uma passagem que se encontra no livro Voltei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando o irmão Jacó, ele desencarna, ele que foi presidente vice-presidente ou diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele que possuía uma dezena de obras sociais. Fundou a Casa dos Artistas, dedicava uma vida à caridade. Dedicou parte de sua vida à doutrina espírita. E quando ele desencarna, ele se encontra em uma praia, junto a Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio. E ele então, quando se encontra, aguardando por alguém que iria partir junto com ele para o local, no mundo plano espiritual, onde eles iriam, ele vê uma luz que descia dos céus acompanhada de diversos pontos luminosos. E aquela luz desce em frente a ele e ele sente vergonha. Ele sente vergonha de sua luz, que era fraca. Na Bahia a gente fala um fifó, uma luzinha fraca. E aquela luz que resplandecia junto a tantas outras luzes que se faziam junto a ele, ele questiona quem é? Quem é essa pessoa? Quem é esse espírito iluminado? Ah, ela foi professora na zona rural, diz seu benfeitor espiritual. E nessa hora, dá um nó na minha cabeça e fala um homem com tantas obras, com uma vida dedicada à caridade, com uma luz tão pequena, que ele cita que chegava a ter inveja da luz daquela mulher. E com todo o respeito ao trabalho, à grandiosidade do trabalho, mas uma professora da zona rural que tinha um âmbito de trabalho local, aparentemente. E ele, em âmbito nacional. Então, a gente se questiona. E aí vem a compreensão do dever, de ser íntima. Ele tinha capacidade para ter feito muito mais do que ele realmente fez. Ele poderia ter tido obras muito maiores, mas ele não evoluiu como deveria, dentro do âmbito dos deveres. Ele cumpriu deveres significativos, mas não caminhou como deveria. Já aquela professora que se dedicou com amor em uma sala de aula a não tantas pessoas, mas no âmbito do cumprimento do dever, que apenas a consciência individual pode julgar para cada um de si. Ela havia feito muito mais. A evolução é íntima, individual. E só a nossa consciência pode fazer os nossos
julgamentos. Mas Jonas decide fugir. E como diz Kardec, estamos nós mergulhados como peixes ao mar, no fluido cósmico universal, no fluido de pensamento divino. Como poderia Jonas fugir? E o que foi dito? Ele fugia de sua obrigação, de seu dever. Mas, quando ele tenta fugir, nós devemos pensar em fluido cósmico universal, como fluido de pensamento divino. Um engenheiro que faz o projeto de uma casa. Não existe um único milímetro que não esteja previsto no pensamento do engenheiro, por mais que ele não execute a obra que recebe o auxílio dos espíritos crísticos, co-criadores em plano maior. Nós estamos todos mergulhados no fluido de pensamento divino, mas pensar em fluido cósmico universal como apenas matéria primária que com suas infinitas combinações derivam toda a matéria do universo, é para a evangelização infantil. Pois são aonde estão impressas todas as leis divinas. O propósito moral do fluido cósmico universal é compreendermos que nós não podemos fugir às leis divinas. E ele fugia de sua profecia. E então ele vai até a cidade de Jope. Ele chega até o porto. Assim como nós, muitos de nós, talvez não todos, quando estamos motivados por nossas paixões humanas, nós deixamos com que o egoísmo tome as rédeas de todos os nossos pensamentos. E nós passamos por cima de todos os meios naturais de serventia à sociedade, de servir ao próximo, e tomamos os caminhos normais que deveriam ser aguardar 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias para que a embarcação se enchesse com todos aqueles que igualmente necessitavam tomar os seus caminhos para Tarshish. Mas ele compra todos os lugares, motivado pelo egoísmo. Ele então parte para o mar Mediterrâneo. E é importante, pois o mar Mediterrâneo não é o mar que o povo judeu se utilizou para sair da escravidão moral do Egito, a escravidão dos vícios morais. A escravidão do Egito não é uma escravidão física, mas sim a representação de uma escravidão espiritual, onde nós, muitos de nós, ou todos nós, quase todos, talvez tenha algum espírito puro entre nós, ainda somos escravos de nossas paixões. Jonas não parte para o Mar Vermelho, para depois encontrar o seu deserto, a autorreflexão, o autoconhecimento, o isolamento para que ele possa refletir e reconectar-se a Deus. Ele parte para o Mar Mediterrâneo. Numa tarde de brisa e sol, como todas as paixões, como todos os vícios morais dos quais nós ainda estamos acorrentados, nós partimos em direção a eles, achando que aquela brisa, que aquele sol, que o mar Mediterrâneo vem nos trazer a solução, quando nós deveríamos estar enfrentando o Mar Vermelho dentro do simbolismo judaico. Então, ele encontra a tempestade. E assim como nós encontramos as nossas tempestades pessoais, quando fugimos aos nossos deveres. Jonas, então, é convocado por todos, assim como todos, a recorrer à sua fé. Mas Jonas era o único que possuía a fé no Deus de Israel, no Deus único. Assim como talvez, diante a todas as tempestades da vida, nem todos tenham o acesso, tenham a condição de compreender a fé raciocinada que nos traz a doutrina dos Espíritos, que nos traz as condições de reflexão de uma maneira mais profunda, para que nós possamos olhar as nossas tempestades e relançar um olhar para nós mesmos, para compreender a razão de tanta chuva,
de tanto tempo nublado, de tantos raios, de tantas ondas que se fazem em nossa vida. Mas ele, diferente, mesmo possuindo, como nos disse Emmanuel, seus rebeldes tutelados, com a rebeldia de Ioná, ele desce para um quarto e adormece. Fecha seus olhos, a fé raciocinada. Fecha seus olhos, a sua consciência. Fecha seus olhos para os propósitos dos deveres divinos. E adormece, como muitos de nós ainda estamos adormecidos, mediante a todas as luzes que se fazem na doutrina dos Espíritos. Jonas, então, as pessoas que continuavam em cima, iniciam a jogar seus pertences ao mar. E jogaram animais. E o que significa jogar os pertences ao mar? Nessa caminhada onde encontramos as tempestades, encontramos, como nos diz Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, nós encontramos a dor. E nas dores, nas tempestades, por mais que sejamos rebeldes, por estarmos inseridos na lei do progresso, na providência divina, nas leis pautadas na suprema justiça e misericórdia de Deus, nós, assim como uma pedra que se faz quando sai de um vulcão e inicia sua jornada, seu destino, que é se tornar areia ou sais minerais na água do mar. Vamos nos lapidando, tirando, aparando as arestas do nosso espírito, jogando o peso da materialidade, mesmo que ainda não tão conscientes. Aprendemos com a dor. Aprendemos com cada uma das dores. Mas a tempestade não para. E então, recebemos o chamado das dores que nos procuram para lapidar o nosso espírito. Somos chamados por eles. Jonas é desperto. Ele sobe até o convés. E ele olha para o horizonte. Entendemos que olhar os propósitos dos outros, a vida dos outros, é um mar de ilusões. De nossas tempestades, olhamos Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. E nós enxergamos um mundo de ilusões. Mas também temos certeza de que não há dor que dure para sempre. Não há mal que seja eterno. Não há dor que seja eterna. E nós enxergamos, além das dores, um novo horizonte, paz, um mar seguro. Mas para isso, nós precisamos retomar a nossa consciência, um movimento de autorreflexão. E então eles decidem, com o chapéu, que está acima da cabeça. Qual é o motivo que os judeus usam quipá, chapéu? Para se lembrarem que Deus está sempre acima de nós. Aonde estão escritas as leis divinas? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Jonas consulta a sua consciência. Reflete sobre os novos horizontes. Reflete sobre seu sono, sobre sua fuga, sobre seu dever. E então, nas leis divinas, por isso nunca erra o nome que sai do chapéu. Nós podemos terceirizar por todas as vezes, mas nossa consciência é um guia seguro. Quando consultamos o nosso coração mediante a uma situação, talvez um sentimento, determinado momento, raiva. Eu sinto raiva. No trânsito, quando estava vindo para cá. Uma hipótese. Fomos fechados? Não fomos, mas fomos fechados. E então o sentimento inicia a plasmar a minha atmosfera psíquica. O sentimento me diz algo. Ah, Álvaro, xinga essa pessoa. Mas e se fosse um de vocês que estivesse aqui? Minha razão me disse. Por quê? Eu ainda sou hipócrita, estou no caminho da evolução. Ainda não faço tudo o que digo.
Então, talvez se tivesse alguém, talvez se esse carro, essa pessoa estivesse aqui agora. Minha razão me diz algo, mas a minha consciência me diz, perdoa. É só um irmão que talvez esteja levando sua mãe ao hospital ou teve um dia difícil. Talvez ele não tenha esse conhecimento, ou talvez tenha até mais do que você, mas esteja tão equivocado quanto. Sentimento, razão, consciência. E Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que o estímulo externo plasma no sentimento e cabe à razão controlar os impulsos para que assim tomemos as nossas decisões. Assim é formada, plasmada a atmosfera psíquica. E então, Jonas decide, eles decidem, aos poucos, bem aos pouquinhos, quando nós, pelo menos eu, fui desperto a conhecer a doutrina espírita, aos poucos, uma vez por semana, porque senão a gente é muito radical, né? Ninguém vai todo dia no centro espírita, né? Aos pouquinhos. A gente vai procurando os caminhos, mas aos poucos. Como quando você vai entrar na água gelada, quando você não é criança. Você coloca o pé e vai sentindo. E quando a gente vê, mediante a todo e qualquer vício, a gente vê que aquilo traz resposta. Vou utilizar um vício físico que é mais fácil de se compreender. Vício do álcool. Uma tempestade, encontro todos os dias as ondas, o mar agitado, caudaloso, raio, trovão. E aí eu falo, eu vou parar de beber. Aliás, só no final de semana eu vou tomar uma cervejinha. E aí eu paro de beber. Durante a semana, paz, tranquilidade. No final de semana, eu encontro a tempestade. E assim, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais outra vez. Para todos os vícios morais, para todas as dificuldades do espírito. Até o momento que nós, Jonas, decidimos pular ao mar, adentrar a água. E ontem mesmo nós conversávamos sobre isso, mas quando eu terminar, as pessoas que ouviram, vão falar assim, uau, como se fosse uma novidade. Nós fomos questionados sobre o propósito, o significado do batismo. E aí, nós iniciamos a explicação através do livro de Gênesis, de Noé. Noé, que se encontrava com sua embarcação, que se encontrava no mundo, que necessitava de purificação, inicia a chuva, 40 dias, 40 noites de chuva, para a purificação do mundo. Depois, nós encontramos outras referências, quando, por exemplo, na lei judaica, na purificação para se adentrar ao templo de Israel, na purificação, no batismo de João Batista, quando decidia-se seguir os caminhos do deserto, dos essênios, da simplicidade, e adentrava-se a água para renovar-se. Até que então, todos nós, pelo significado simbólico do batismo, estamos aqui por um batismo de renovação de 40 semanas no ventre da mãe, no líquido, na água, no líquido amniótico. Renovação. Jonas decide encaminhar-se para renovação. Ele mergulha com todos os propósitos e ele é devorado pelos próprios monstros, pelos próprios animais que ele alimentou em seu espírito. Que ele alimentou, pois nós encontramos na Casa Mental de Calderário, no Mundo Maior, capítulo 3, onde nos traz ele a explicação de que todos nós possuímos no primeiro andar da nossa casa mental a sede de nossos instintos, de nossos hábitos, o nosso subconsciente na psicologia, as personas, as múltiplas existências do passado, mas a sede de todos os instintos, pelo qual nos diz no livro Evolução em Dois Mundos, que de ser unicelular até alcançarmos os automatismos orgânicos, piscar, processo digestivo,
todos os processos que, sem raciocinar, nós angariamos, alcançamos esses automatismos pela evolução do princípio inteligente ainda não individualizado. Quando individualizado, depois de 1,5 bilhões de anos aproximadamente, nós iniciamos a senda do desenvolvimento moral. Quando no desenvolvimento moral, nós encontramos hoje a sede dos hábitos, das nossas ações diárias, o segundo andar da casa mental, o hoje, aonde nós construímos o amanhã. E no terceiro andar da casa mental, segundo andar, o consciente na psicologia. No terceiro andar da casa mental, o superconsciente, conectar-se com o divino. Por isso ele desce ao primeiro andar da casa mental, ao subconsciente, ao porão, aonde não há luz. Nos hábitos do espírito, nos hábitos dos automatismos. Mas ele sobe, ele é elevado, e quando ele sobe, quando ele se conecta ao divino, ele olha no horizonte. Uma nova perspectiva, um novo amanhã. E ele transforma-se, encontra um monstro, os monstros marinhos, que engolem ele. Mas dessa vez, os erros de Jonas são importantes para fazê-lo uma pessoa, um espírito melhor. Ele ressignifica, ele encara os seus erros, ele abraça todos os seus erros, como nos diz Emmanuel, que nós devemos abraçar as nossas dores como uma amiga. Ele abraça suas dores, os seus equívocos, e ele se sente mesmo dentro do peixe que havia engolido, no fundo do mar, preparando-se para a renovação. Ele se sente confortável, e de dentro do problema, pelos olhos do peixe, ele enxerga todo o oceano. Ele enxerga toda a proposta de renovação. Daí então, os medos, os equívocos, as dificuldades, enfrentar, construir um novo hoje para modificar o amanhã. A partir disso, o Leviatã, um monstro ainda maior, o desconhecido, de uma nova jornada que o Evangelho nos propõe. Não é caminharmos por onde caminhamos. É caminharmos dessa vez pelos passos do Cristo. Ele então diz a esse monstro: o Messias virá. O Evangelho está vivo em nossos dias na doutrina dos Espíritos. E vivo em nossos dias, Jonas, então, se compromete a sentar no banquete dos justos, a modificar-se, a iniciar essa caminhada. Então ele é cuspido em terra firme, para recomeçar esse caminho, através das múltiplas reencarnações, a partir das novas decisões, em se tornar um novo homem, deixar o velho homem para trás, em perguntar para o Cristo: o que queres que eu faça? Como perguntou Paulo de Tarso. E assim, todos nós aqui já sabemos o que nós devemos fazer. Qual é o nosso dever? O nosso dever como trabalhadores da última hora. Todos nós, sem exceção, convocados a trabalhar, a sermos os instrumentos do mundo de regeneração. A sermos as palavras do Evangelho que se fazem vivas. A sermos o olhar compassivo dentro de nosso lar. A sermos o braço que se estende para um abraço, para um prato de comida, para um sorriso, para sermos as cartas vivas do Evangelho. Pois assim, como vagalumes, pequenos vagalumes na imensidão do universo, cada um de nós, convocados para continuarmos a sermos os trabalhadores do primeiro segundo, do primeiro minuto, do mundo de regeneração, acendemos as luzes que se fazem no amanhecer de uma nova era, as luzes de pequenos vagalumes que juntos, ecoando e ressoando por toda a eternidade, fazem as luzes do mundo de regeneração. Muita paz a todos. Uma boa manhã.